Então a gente chegou àquele momento que a gente vai fazer um teste de material, né, para a gente começar a encaminhar a introdução de alguns conteúdos no nosso curso. Bem, para começar, vamos começar com aquela velha e boa lapiseira. Entendeu? No caso que eu estou com uma mais padrão, normal, escolar, e também tenho uma um pouco mais profissional, mas que eu tenho há quase um ano, mais ou menos. E tem grandes diferenças de uma para outra. Em questão de trabalho, qualidade, pigmentação, não tem diferença nenhuma. A principal diferença vai ser questão de peso, durabilidade e questão de adaptação mesmo. Ao utilizar essas duas aqui, o que mais me chamou a atenção é a questão ao apertar esta molinha. Aqui tem uma molinha mais firme, enquanto daqui tem aquela molinha mais mole. Nada que vai incomodar muito. Peso também, essa daqui é um pouco mais pesada do que a escolar normal. Mas fora isso, o funcionamento, pigmentação é a mesma coisa. Agora convenhamos, eu tenho ela em 0,5, 0,7, a 0,9, são essas três mais resistentes, e essa aqui também é escolar, que é 2.0, que ela funciona como se fosse literalmente um lápis, só que a mina dele, do grafite, é como se fosse aquela ponta do lápis mesmo. Então o trabalho a gente só apontar essa ponta. Ele já vem com essa lapiseira aqui em cima, que ajuda bastante, né? Fora isso, não tem muita diferença, né, da questão do lápis. Vamos partir agora para a questão na prática. Pronto, fiz quadradinhos aqui e aproveitando, né, essas aulas todas vou estar passando para o PDF e depois disponibilizar gratuitamente no final do curso, né? Quem quiser ter acesso vai deixar um comentário aqui e se preparar para quando eu chegar no final, tanto receber o PDF como também um certificado. O intuito do curso vai ser literalmente esse. Mas vamos começar então a questão dos quadradinhos. Vamos lá. Todos que eu peguei, todas as pontas são todas HB. Eu não peguei nenhuma com graduação no momento. Por que isso? Para ficar um teste mais justo e para vocês entenderem como funciona. Entendeu? Então eu vou começar com o 0,5. Vou fazer a questão da pigmentação e nisso já retorno com a explicação técnica sobre o uso do grafite 0,5. Bem, desde já eu vou explicar porque eu estou utilizando essa folha aqui, que eu coloco para minha mão não ter contato direto com a folha em branco, para não estar manchando, certo? Então é sempre bom quando você for fazer qualquer desenho que necessite mexer com grafite, lápis de cor, ter uma proteção para não manchar a folha de baixo, tá certo? Questão do grafite, eu consigo fazer toda essa pigmentação com ele tranquilamente. Ele tem uma precisão maior, né? Só que eu tenho que ter um ângulo de mais ou menos 40 graus para poder fazer essa pigmentação. Eu não consigo deitar ele muito, porque senão eu começo a fazer algumas ranhuras. Mas sobre isso manteve a questão uniforme, sujou muito pouco e nisso ele me permitiu ter uma precisão maior, né? Ponta fina, melhor penetração e menos sujeira. Bem, o 0,7 ele deixa um pouco mais escuro do que o 0,5. Eu mantive a mesma pressão
E todas as pontas aqui são HB, viu, gente? Ele tem uma melhor aplicação. Ele não deixa tantas ranhuras como o 05, por esse tão mais fino. Mas ele suja um pouco mais. Então eu utilizaria o 05 para áreas mais claras ou áreas que eu necessito ter mais detalhamento do que o 07. Vou partir agora para o 09. Já o 09, ele é mais escuro, ele fica mais escuro do que o 07. Só que nele tem um pequeno porém. Por ter uma ponta mais grossa, ele tem um desgaste. Então ele fica muito oscilando entre claro e escuro. Então tem hora que eu consigo fazer em alguns pontos mais escuro, e à medida que eu vou avançando ele vai clareando, porque ele vai perdendo uma certa ponta, entre aspas, né? Então tem que ter um certo cuidado. Então toda vez que eu fazer um detalhe, tem que sempre ir e voltar, dar mais camadas para ele conseguir fixar uma melhor pigmentação, né? Ele suja um pouco mais. Então, se for num desenho que eu necessite ter um detalhamento, eu tenho que ter um certo cuidado a mais. Então, é aquele negócio, né? Com o 09 a gente tem que ter uma atenção maior do que com o 07. Desde já, então, eu vou passar agora o 2.0. Já no caso do 2.0, ele ficou mais claro do que o 09. E ele teve um desgaste maior na ponta. À medida que eu vou avançando, ele vai muito clareando. É tanto que eu tive que apontar algumas vezes, né? Para ele começar a ter uma penetração na pigmentação melhor. Mas desde já, se fosse questão de utilizar no desenho, eu já tenho uma base do qual seria o mais claro, o mais escuro, e assim conseguir fazer um degradê e fazer algumas texturas. Então lembrando, toda vez que vocês comprarem material, faça o teste, porque a partir daí você consegue ter uma noção como ele funciona, como é que ele fica pegado na sua mão, e na hora que for realmente pintar, saber como vai ficar a arte final. Então toda vez que comprou o material, faz o teste, tá certo? Então um forte abraço e mais tarde vai ter mais vídeos.